Bom dia, tudo bom com vocês, galera? Como é que vocês estão hoje? E aí, todo mundo animado, todo mundo se protegendo, entediado também por estar em casa esse tempo todo, saudade aí da sala de aula. Eu também estou sentindo falta de vocês aí, da gente estar conversando aí na semana aí no mini auditório, bem, e as outras turmas também, a gente sente falta aí de estar conversando. Bem, eu postei essa semana uma aula sobre virtude e moral, tá? A gente entendeu que virtude, ou ética e moral, desculpa. Ética e moral. Ética é aquele conjunto de normas que são estabelecidos pela sociedade, né? Conforme a sociedade vai se desenvolvendo, a sociedade vai crescendo, a sociedade vai se organizando e a sociedade vai organizando práticas de ética e de moral. Passando um caminhão aqui perto de casa. As práticas de ética, né? Condutas éticas, condutas morais, ética pessoal, ética profissional, ética de etiqueta, modo de falar, modo de agir, modo de se vestir. Tudo isso a sociedade vai estabelecendo, né? O que pode, principalmente o que pode, e o que não pode ser feito em determinado local, determinada hora. Isso são padrões éticos. A partir desse padrão ético, aí já vai para o lado pessoal, a partir desse padrão ético que a sociedade nos impõe, o que pode, o que não pode ser feito, a hora que pode, a hora que pode ser feita, aonde, o local, né? Eu vou passando a construir dentro de mim aquilo que para mim é certo ou errado, o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu devo e o que eu não devo fazer. E já vai para a minha ética moral pessoal. Por que você age dessa forma? Eu ajo dessa forma porque eu creio que assim é o correto. Ah, mas ninguém mais faz isso que você faz, por exemplo. Ninguém mais dá o lugar na fila do supermercado. Ninguém mais dá lugar no ônibus. Né? Mas você continua fazendo porque você acha que isso é certo. Isso é o correto a ser feito, ajudar as pessoas. Isso é o correto. Isso aí faz parte da sua ética moral pessoal. O tema de hoje é virtude, ética e virtude. O que seria virtude? Ética, como a gente viu, são padrões estabelecidos pela sociedade do que pode ou não que pode ser feito. Ética moral é o meu padrão de moral pessoal que eu identifico o que é certo e o que é errado para mim. Agora, virtude. De onde vem essa palavra virtude? O que é uma pessoa virtuosa? Tá? Se eu pedir para você pensar, pensa em alguém virtuoso aí, que você conhece, uma pessoa virtuosa. Normalmente, quando vem essa pergunta, você vai pensar, não, eu acho que minha mãe é virtuosa, ou meu pai é uma pessoa virtuosa, ou minha avó foi uma pessoa virtuosa, meu avô foi uma pessoa virtuosa. Porque a virtude, quando ela é identificada na pessoa, ela identifica um lado positivo do indivíduo. Ela identifica um dom, ela identifica algo que você vê naquela pessoa, algo de bom que aquela pessoa tem, ou algo de bom que aquela pessoa pratica, e você liga isso a uma coisa boa, chamada virtude. Por exemplo, a bondade. A bondade é uma virtude. Então tem pessoas que têm o seu lado profissional, mas ele tem o hábito de fazer o bem, né, sem esperar retorno, né, sem esperar pagamento. A bondade é uma virtude. O amor é uma virtude. Você amar aquilo que você faz, você amar o próximo, como diz no próprio mandamento bíblico, né? O novo, quando Jesus fala, o novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então fazer bem ao próximo, amar ao próximo, aquele seu desejo, aquele seu compromisso de fazer, por exemplo, obras de caridade, obras sociais, obras de misericórdia, isso é uma virtude. A paciência é uma virtude, né? Porque tem pessoas que tiram a nossa paciência muito facilmente, ou tem pessoas que perdem a paciência muito fortemente, ou tem pessoas que têm o dom, né? Tem o dom de tirar a paciência.
dos outros, né? Não precisa citar nomes aí, não sei que você pensou em alguém, eu sei que você não é assim, mas com certeza você pensou em alguém, não foi? Tem esse dom de tirar a paciência dos outros? Então, aí a paciência é uma virtude, porque todo você olha assim, caraca, se fosse eu já tinha perdido a paciência há muito tempo, mas o cidadão está ali parado, calmo. A paciência é uma virtude. Eu, graças a Deus, acho que eu tenho essa virtude da paciência e da calma, não sei se vocês perceberam. A paciência, a honestidade, é. Honestidade é uma das virtudes mais difíceis de colocar em prática hoje, né? No mundo globalizado, no mundo competitivo que a gente tem, que a gente vivenciamos hoje, a honestidade é uma virtude assim excepcional e muito difícil de praticar. Bem, virtude, como eu falei, é uma qualidade moral atribuída positivamente a uma pessoa. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem, não apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem ou o caminho que ele acha ser correto. Isso é virtude. A diferença dos usos dos termos, né, existem, por exemplo, vários exemplos de virtude que estão relacionados com força, paciência, coragem, poder de agir, eficácia de um ou integridade de mente. A virtude, por exemplo, ela tem várias áreas que a gente pode trabalhar a virtude, por exemplo, virtude intelectual. Virtude intelectual, ela está ligada à inteligência, às virtudes morais, que são relacionadas com o bem. A virtude intelectual consiste na capacidade de aprender, né, com o diálogo e a reflexão em busca da verdadeiro conhecimento. Tá? Virtude intelectual é quando nós estamos defendendo algum assunto, por exemplo, no direito, ao sentar, ao dialogar, você vai ouvir, né? Por exemplo, o juiz, ele vai ouvir a versão da defesa e vai usar as testemunhas da defesa e vai ouvir a versão da acusação e o testemunho da acusação. E ele vai analisar tudo aquilo intelectualmente, baseado na lei, é claro, e ele vai saber, vai identificar qual que é o certo, qual que é errado, qual quem que está dizendo a verdade ou a mentira. Porém, ele pode fazer um julgamento e através de um diálogo mais aprofundado, ele pode ver que aquele julgamento dele foi baseado não tão corretamente e pode mudar o julgamento. Agora, a virtude moral, por sua vez, é uma ação ou um comportamento moral, um hábito considerado bem, bom, né, de acordo com a ética. Por exemplo, a ética diz que eu tenho que deixar os idosos, por exemplo, os idosos gestantes, né, pessoas com deficiência, sentar no banco, dar lugar, por exemplo, no transporte público. Né? É claro que a ética social, né, sabe que nem todos têm ética moral. Então ela põe lá escrito no ônibus assim: você não está proibido de assentar nesses lugares, mas saiba que esses lugares são de preferência para gestantes, idosos e deficientes. Então a pessoa senta naquele lugar. Quando chega uma pessoa idosa, uma pessoa gestante, vai ter aquele cidadão que vai olhar assim para a janela assim, fingir que não viu. Né? Aí vai vir um outro: ô cidadão, isso aí é lugar dos idosos, dá lugar para o pessoal olhar, tá? Aí vai, levanta e sai. Então, a sociedade influenciando aquela pessoa a ter uma atitude moral, mesmo ela não querendo. Agora, por outro lado, você está no ônibus em que o local indicado para idosos e gestantes já está ocupado por idoso e por gestante, e de repente chega um outro idoso, uma outra gestante, que o lugar que é reservado para ele já está ocupado, mas você, por achar que aquilo ser correto, aquilo ser o certo a fazer, você sai do seu lugar e chama: senhora, senta aqui, por favor. Eu faço questão que ou seja, dentro de você, aquilo é o correto a ser feito. Por exemplo, na Aristóteles, né, ele na filosofia, né, a gente chama de virtude na filosofia,
Aristóteles ele dedica bastante tempo para falar sobre virtude, né, a virtude humana. Ele faz uma diferenciação intelectual e ética, né, essa que a gente acabou de falar. Sendo que o estado ideal da moderação que se encontra no meio do meio, defeito ou excesso. Por exemplo, ele fala de uma virtude, né, moral ou ética, mas ele fala também de um equilíbrio. Tá? Eu não vou. Eu gosto de doar coisas para as pessoas, eu gosto de dar coisas para as pessoas, mas esse dar e esse doar tem que ter um equilíbrio, para que eu não possa também ser prejudicado. Quando ele fala da virtude intelectual, por exemplo, a virtude intelectual é aquela que nasce e progride graças a resultado de aprendizagem e de educação. Tá? Isso é uma virtude intelectual, você vai aprendendo com o tempo. Já a virtude moral é gerada em nós por natureza e resultados do hábito que nós temos. Nós somos capazes de praticar atos justos. Todo ser humano tem essa capacidade de praticar virtude, de praticar o bem. Tá? Porém, assim como o mal, a prática do bem, assim como a prática do mal, ela vem de uma decisão pessoal, fruto da minha ética moral pessoal. Eu decido fazer o bem ou eu decido fazer o mal, isso é coisa minha. Eu decido atender uma pessoa de graça ou não. Eu decido dar um desconto grande ou não, eu decido fazer uma obra social ou não, ou eu decido prejudicar um companheiro, um concorrente, né? Aí vocês estão estudando e vão ser concorrentes no futuro, eu decido prejudicar ele ou não. Por exemplo, para Aristóteles, não existe virtudes, né, inatas, porque todas se adquirem pela repetição de atos, que gera costume, tá? Esses atos, geralmente, ligados à virtude, não devem desviar-se por falta nem por excesso, pois a virtude consiste na justa medida longe dos extremos. O que é isso? Uma vida virtuosa, preste atenção, uma vida virtuosa é uma vida equilibrada. O equilíbrio é uma virtude. Você ter uma vida equilibrada é uma vida virtuosa. Tanto para o bem, quanto aquilo que talvez as pessoas não acham ser certo. Mas o equilíbrio é a chave da virtude. Tá? Aristóteles também ele falava assim, ele fazia uma pergunta dessa seguinte forma. Em que consiste o bem para o homem? Essa é a pergunta que Aristóteles fazia. Em que consiste o bem para o homem? Ele mesmo dá a resposta. Uma atividade da alma em conformidade com a virtude. O que é bom para o homem? O que é bom para o homem? Praticar virtude. Uma atitude que sai da alma em conformidade com a virtude. Isso é o que é bom para o homem. Agora, Sócrates e Platão e outros pensadores abordavam a ética perguntando da seguinte forma: que traços do caráter torna uma pessoa boa? Ou que traços do caráter eu julgo que uma pessoa é boa ou essa pessoa é ruim? Tá? Esse trato do caráter, a resposta para Sócrates e Platão e para outros pensadores são as virtudes. As virtudes identificam se uma pessoa é boa, se uma pessoa é ruim. Por exemplo, um cidadão ignorante vem com você, cuspindo né, soltando raiva lá, falando um monte de besteira, e ele chega para você, é hoje que eu vou tirar fulano, da paciência do fulano, ele vai reagir, nós vamos partir para cima dele. Ele vem para você te provocando de todo quanto é jeito. Aí você olha assim, serenamente, dá aquela levantadinha de sobrancelha assim, ó. E ignora e vai embora.
A melhor arma contra os ignorantes é você ignorar a ignorância deles. Já ficou até meio redundante aí, mas tá bom. Agora, quando a gente vai para o conceito cristão ou religioso, tá? Virtudes, a gente chama de virtudes teologais ou virtudes teológicas, sobrenaturais, ligadas à fé, à esperança, à caridade, a virtudes cardeais, seja por prudência, temperança, fortaleza ou justiça. Praticar justiça é uma virtude. Praticar, ser forte nos momentos difíceis é uma virtude. Uma pessoa temperada, né, não é uma pessoa nem tão calma, nem tão explosiva, é uma virtude. Prudência, agir com prudência é uma virtude. Agir com sabedoria é uma virtude. Agir com cautela é uma virtude. Por exemplo, aquele acontecimento, aquele fato bíblico narrado lá em João, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, mostra Jesus conversando com algumas pessoas e alguns homens tragam para ele uma mulher que foi pega em adultério, tá? Que esse texto diz a mulher adúltera. Jesus dá uma resposta surpreendente para aquelas pessoas que estavam agindo com ignorância. Trouxeram a mulher até Jesus, jogaram ela no chão e diziam assim: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes tu? Perguntaram para Jesus, né? Fazendo assim uma pressão para que ele respondesse aquelas questões. Jesus abaixa, escreve na areia, levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus usou duas qualidades virtuosas aí nesse contexto. Ele usou a prudência, né? Ele foi prudente, antes de falar, antes de dar qualquer resposta, ele abaixa para refletir o que ele ia falar. E quando ele levanta, ele dá a resposta, ele usa o que? A sabedoria. Por que ele usa a sabedoria? Porque a lei de Moisés, por exemplo, se aquela mulher fosse pega em flagrante adultério, a lei dizia que ela deveria ser morta sim. Porém, olha só, a lei dizia, não é tais mulheres, a lei dizia homem e mulher pegos em flagrante adultério, ambos devem morrer. Quando ele quando aqueles homens tragam a mulher até Jesus, trazem, né? Ele diz que aquela mulher foi pega em flagrante adultério e a lei diz que tais mulheres devem ser mortas. Jesus pode ter pensado assim: cadê o homem? Se foi flagrante, tem que ter o homem também. Então o homem também era para estar ali presente. De certa forma, aqueles acusadores estavam querendo proteger aquele homem, ou aquela mulher, a esposa de alguém, que eles estavam querendo proteger. Né? Então, Jesus falou o seguinte: então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque aqueles homens estavam ocultando o outro criminoso. Então, eles também estavam errados. Por isso que Jesus foi tão seguro. Prudência e sabedoria. Agora, a virtude ela é importante, por quê? Porque a virtude traz de volta a essência pura do ser humano. Tá? A essência pura do ser humano, a pureza do ser humano, o entendimento do ser humano, o hábito de você se ajudar, se proteger, se cuidar a si e ao próximo. Tá? Hoje, nesse mundo tão competitivo, né? A gente falou um pouquinho sobre capitalismo, né? Capitalismo é o escorpião mordendo cobra, cada um por si lutando pela sua sobrevivência. Você está trabalhando para crescer na sua empresa, enquanto tem outro tentando te derrubar para pegar a sua vaga. Quando a gente volta para a virtude, eu olho que você está crescendo e reconheço em você a sua capacidade, a sua dedicação e o seu dom para aquela função. Eu vejo que você está sendo reconhecido porque realmente você é bom naquilo que você faz. E a virtude ela é boa para o ser humano também porque ela vai moldando o caráter do ser humano.
tá? Ela vai trabalhando o caráter do ser humano, ela vai construindo um caráter no ser humano, porque você decidiu agir daquela forma. E aquilo vai te mudando e as pessoas passam a olhar para você e identificar em você uma pessoa virtuosa. Por quê? Porque o seu caráter passa a ser, como eu falei, construindo, você vai construindo, o seu caráter passa a ser inabalável. Não importa o que aconteça, o seu caráter é inabalável. Tá? Por exemplo, quando a gente trabalha sobre virtude, como eu falei, a gente trabalha o lado positivo, né? As virtudes elas podem ser a afabilidade, autoconfiança, autodisciplina, benevolência, compaixão, civilidade, coragem, cortesia, equidade, generosidade, honestidade, justiça, lealdade, moderação, paciência, prudência, ponderação e várias outras. A lista é imensa. E o contrário de virtudes? O contrário de virtudes não é defeito, não, tá? Porque até pessoas virtuosas têm defeito, porque o excesso de virtude é um defeito. O contrário de virtude a gente chama de vícios. Vícios. Os vícios, eles sempre começam com coisinhas pequenas e vai para coisas grandes. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em droga, ela começou fumando um cigarrinho, de forma habitual, de forma social. Uma pessoa que é viciada em cachaça ou bebida alcoólica, ela começou a beber socialmente, só aos fins de semana, só à sexta-feira, né? E depois foi contraindo erros. Agora, quando uma pessoa viciada passa a ser virtuosa? Quando uma pessoa mentirosa passa a ser virtuosa? Como um viciado em drogas passa a ser virtuoso? Como uma pessoa de mau caráter passa a ser uma pessoa virtuosa? Simples. Quando ela decide não praticar mais o vício. O mentiroso passa a parar de ser mentiroso quando ele decide: eu não vou mais mentir. Quando o ignorante para de ser ignorante, quando ele decide: eu não quero ser mais ignorante. Então, virtude é uma decisão pessoal. Acabar com os defeitos é uma decisão pessoal. E por isso que a virtude constrói e molda nosso caráter. Beleza? Bem, 3 virtudes para a gente falar um pouquinho: coragem, generosidade e honestidade. A coragem, por exemplo, todos nós possuímos a virtude da coragem, tá? Mas a coragem é uma virtude que está guardada dentro de você. Está ali uma reserva de coragem. Por que que essa virtude ela está na reserva, guardadinha? Porque a coragem ela só deve ser usada em momentos especiais. Por exemplo, a luta está difícil, a vida está difícil, mas com coragem e determinação a gente vence. Agora, o excesso de coragem, né? O excesso de coragem, desculpe a expressão, o excesso de coragem é burrice já. Você quer enfrentar todo mundo, você sabe que você não vai conseguir, mas eu vou assim mesmo, eu tenho coragem, eu vou enfrentar fulano, eu vou enfrentar os bandidos, eu vou enfrentar a professora, eu vou enfrentar o diretor, vou lá, mesmo sabendo que está errado, você usa o excesso de coragem. Mas a coragem é algo que está dentro de você, né? Você está caminhando com sua... Você tem medo de cachorro, por exemplo. Eu tenho medo horrível de cachorro. Mas você está caminhando com seu filho, com a sua filha, de repente sai um pitbull solto lá e parte para cima do seu filho ou da sua filha, e você que tinha medo de cachorro, de repente você está lá agarrado com o cachorro no chão, dando um mata-leão para proteger o seu filho ou a sua filha. Isso é coragem. Generosidade é aquele hábito que a gente desenvolve em ser generoso para com os outros. Por quê? Porque eu sei que é difícil ter as coisas, eu sei que é difícil conquistar as coisas. Às vezes eu consegui, mas tem pessoas que não vão conseguir. Então eu passo a ser generoso com aquela pessoa. A pessoa faz um trabalho para mim, né? A gente senta, conversou, quanto é que é a sua diária? A minha diária é R$50.
eu quero que você faça assim, assim, assim. A pessoa fez aquilo que a gente acordou, só que fez mais do que a gente tinha acordado e fez de uma forma tão perfeita que eu fiquei muito feliz. Então, por reconhecer o trabalho bem feito daquela pessoa, eu sou generoso com ela e dou a mais do que a gente havia combinado, porque ele fez por merecer. Isso é também uma questão da justiça. Agora, a honestidade, querida, a honestidade é difícil. É difícil, muito difícil você ser uma pessoa honesta, 100% honesta, né? O honesto, ele é 100% honesto, porque se ele falar 80% honesto, 70% honesto ou 50% honesto, ele já não é mais honesto, né? É de comportamento, de caráter duvidoso, porque você não sabe qual a porcentagem de honestidade que ele vai separar para você. Então, o honesto, ele tem que ser 100% honesto. E o honesto, ele não mente. Olha só que interessante. Uma característica da honestidade é não mente. O honesto, ele é todo tempo verdadeiro. Por exemplo, tem um cidadão chamado Santo Atanásio, né? Atanásio, ele estava trabalhando lá no seu campo missionário, esqueci de onde que ele é agora. E políticos, né, daquela região queriam matá-lo. Então um fiel chegou para ele: seu Atanásio, fulano mandou pessoas aqui para matar o senhor. Foge, foge que eles estão chegando. Ele pegou um caminho assim pelos fundos da igreja e correu para fugir. Mas, olha só que interessante, ele dá de cara com as pessoas que estavam indo pegar ele. Só que as pessoas que estavam indo prender ele para matá-lo não conheciam ele, não sabiam quem ele era. E de repente, pum, de cara, Atanásio com os perseguidores. E os perseguidores perguntam para ele: você conhece Atanásio, né, Santo Atanásio? Sim, conheço, respondeu Atanásio. E você sabe onde ele está? Atanásio responde assim: ele não está longe. Né? Quando ele responde, ele não está longe, as pessoas entendem que ele está ali ainda na igreja. Obrigado, agradece o cara, passa para o lado dele e vão embora. Bem, ele não mentiu, né? Ele apenas ocultou, né, uma verdade. Por exemplo, na enfermagem, um exemplo que eu gosto de falar é quando o enfermeiro está lá cuidando da pessoa, né? Ele está cuidando da pessoa lá em estado terminal, e de repente aquela pessoa segura a mão do enfermeiro e fala assim: moço ou moça, fala uma verdade para mim. Eu vou morrer? Eu vou morrer? Aí você olha o diagnóstico da pessoa lá, tadinha. Está quase indo, a passagem já está ali, só entregar lá para o trem celestial. Aí você fala assim: você tem fé que você vai ficar boa? Aí a pessoa fala: sim, eu tenho. Então, se agarra nessa fé. Quem sabe o milagre acontece e você sai daqui boa, né? Amém. Aí pronto, faz lá aquele momento de oração, Pai Nosso, né? E a pessoa fica bem. Agora, chegando aqui para encerrando esse momento, tá? Virtude, por exemplo. Rui Barbosa, ele fala uma frase muito interessante sobre a virtude nos dias de hoje. De tanto ver triunfar as inutilidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver agigantarem-se os poderosos nas mãos, né, os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Porque as pressões que a gente passa hoje em dia são tão grandes que às vezes a gente perde a esperança no ser humano. Mas a virtude, como eu falei, ela torna você, o seu caráter inviolável. Gandhi, ele fala de 7 passos, 7 perigos, desculpa, para
a vida virtuosa. Quando você decide ser virtuoso, você decide ter uma vida mais reta diante daquilo que você acha certo, existem 7 riscos que vão vir contra você. Uma é riqueza sem trabalho, né? É a famosa mania do brasileiro que quer ganhar muito trabalhando pouco, ou, se possível, ganhar sem trabalhar. Prazer sem consciência, você fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, não importa a quem, né? Aquela música lá, se não me engano, da Ludmilla, né? Cheguei chegando, bagunçando tudo e que se exploda todo mundo, que ninguém vai estragar meu dia, né? Rico prazer sem consequência, sem consciência, desculpa. Conhecimento sem caráter, né? Você conhece mas não tem caráter para fazer aquele conhecimento, ou você conhece e usa o seu conhecimento de forma errônea, querendo explorar as pessoas ignorantes, as pessoas que não têm conhecimento. Negócio sem ética, você fazer negócio sem ética, né, burlando as leis, burlando princípios da ética e da moral. Ciência sem humanidade, você praticar, por exemplo, a odontologia, você praticar a enfermagem, você praticar a justiça, o direito, ou seja, qualquer outra coisa, a engenharia, né, com um simples fato de retorno financeiro. Você não quer saber com quem você está lidando, ou com quem você vai lidar, ou com quem você vai trabalhar. Eu lembro de um engenheiro, amigo meu, hoje ele é meu amigo, mas quando ele chegou no Brasil, ele não era assim uma pessoa muito agradável, né? Javier, nome dele, né? Javier Gonzalez. Eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para trabalhar, dizia ele. Né? Ele veio, acho que veio da Colômbia, se eu não me engano, dizia, não estou aqui para ser amigos, eu estou aqui para trabalhar. Porém, né, com o tempo ele foi vendo a importância de ter amigos no ambiente de trabalho. É muito legal isso. Ciência sem humanidade. Religião sem sacrifício. Uma religião sem sacrifício é falta de virtude. Quer dizer, a sua religião tem a sua ética e a sua moral, você quer receber a sua bênção, você quer receber a sua oração, mas você também quer ter uma vida dissoluta de qualquer jeito, fazendo o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Isso é religião sem sacrifício. E política sem princípios, né? O princípio da política é fazer o bem para todos. Tá? Isso é o princípio. Política sem princípio. A humanidade é virtude de sábios. Humanidade é virtude de sábios. Já a arrogância quase sempre caminha lado a lado com a ignorância. Humanidade é virtude de sábios. Já a arrogância caminha sempre lado a lado com o ignorante. O ignorante, ele é arrogante, né? Legal isso. Bem, finalizando, amar significa amar que é difícil ser amado, do contrário não seria uma virtude alguma. Ou seja, amar sem ser amado, né? Do contrário, não seria virtude. Perdoar significa perdoar o imperdoável, do contrário, não seria virtude. Tá? Fé significa crer no inacreditável, do contrário, não seria virtude alguma. Esperar significa esperar quando já não há mais esperança, do contrário, não seria virtude alguma. Bem, queridos, que o material já está disponível na plataforma, tá? Devo estar postando daqui a pouquinho. Espero ter passado alguma coisa boa para vocês nessa aula sobre virtude, tá? Vamos aí continuar tendo paciência, que, né, a virtude a paciência é uma virtude, e esse momento vai passar e nós vamos estar retornando para a sala de aula. E que vocês também tenham uma boa semana, queridos. Um beijão para todo mundo, fiquem com Deus, né? Encerrando com uma frase de Sócrates: a virtude não nasce da riqueza, mas
Da virtude vêm os homens, as riquezas, todos os outros bens, tanto públicos como privados. Viu? A virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vêm todas as outras coisas boas que os homens possam ter e desejar ter. Uma boa semana, Deus abençoe a sua vida, tá? Fiquem com Deus, tá? Um beijão para todo mundo.